Olá, sou Helena Soares, sou uma das sócias fundadoras do grupo das Economistas Sinceras e junto com Cleo e Leninha, nós montamos uma escola de treinamento aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Pará, onde ensinamos sobre gestão e também sobre investimentos. Bem, no vídeo de hoje, e eu já te peço para tu curtir, compartilhar com as pessoas, com os teus amigos, a gente vai entender como é que a gente faz uma análise sobre fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários, eles funcionam da seguinte forma. Eles são grupos administrados por gestoras especializadas, listadas na Anbima, todas regulamentadas, e aí eles administram alguns prédios, lajes corporativas, shoppings, papéis como CRIs, CRAs, né? Eles podem também ser fundos de desenvolvimento, onde eles produzem um prédio e depois logo em seguida vendem. Eles podem também ser fundos de fundos, ou seja, eles compram outros fundos imobiliários, enfim, há uma diversidade bem grande em termos de fundo imobiliário. E eles são investimentos muito interessantes. Por quê? Por conta que todo mês eles têm como se fosse um aluguel que cai na conta da corretora que você comprou esse papel e ele fica lá pingando. E esse pingadinho, ele vai aos poucos, se você reinvestir seus dividendos recebidos, ele vai ficando uma torneira bem volumosa. Então, interessante para quem está construindo patrimônio agora é investindo e reinvestindo o dividendo que recebe. Bom, eu vou te mostrar aqui uma forma que você pode fazer em casa para poder analisar um fundo imobiliário. O que seria isso? Existe esse site maravilhoso, ele é uma plataforma gratuita, basta jogar lá no Google, que se chama Fund Explorer. Ele tem uma versão paga, né, onde você pode ser assinante, mas ele também tem a versão livre, onde você pode fazer pesquisas e consultar. Existem certos critérios que são considerados quando a gente analisa um fundo imobiliário. O que seria? Quem são as pessoas que gerenciam esse fundo, aonde é a localização dos investimentos desse fundo, quais cidades, quantos prédios ou quantas lajes ou quantos shoppings esse fundo tem. Indica para você também a questão de vacância, ou seja, o quanto dele está ocupado. Outro critério importante para a gente poder analisar são os dividendos, o dividend yield. O que significa? Quanto de percentual ele vai pagar para você ao longo do período. E ele te traz aqui, esse site, um bom resumo, um excelente resumo. Então vamos lá. Eu vou pesquisar aqui um fundo que eu gosto, que eu compro, que é o MXRF11. Lembrando que não é recomendação, é só a título de conhecimento, e aí é necessário que você estude e decida por si só quais são as tomadas de decisão e também os riscos que você corre. Bom, ele é um fundo com uma liquidez diária, ou seja, ele negocia esse volume aqui por dia. O último rendimento foi 8 centavos por cota, que significaria 75%, 0,75%. O patrimônio líquido dele é de 1,8 bilhões. O valor patrimonial é 10,08, ou seja, o valor inicial que ele teria como se fosse justo seria esse valor, a quantidade de patrimônio dividido pela quantidade de cotas que esse fundo apresenta. Hoje ele está num preço, é uma sexta-feira do dia 19 de fevereiro de 2021 e ele está neste valor de 10,62 centavos. Outras coisas aqui, é o PVP. O que significa? Seria a relação do preço justo pelo valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial. Então, ele está uma vez 0,05 a mais
do que o valor justo. É interessante você observar isso para poder você analisar se o fundo ele está muito barato ou se ele está muito, muito caro em relação ao preço que a gente tem de compra de mercado. Bom, quando eu subo um pouquinho aqui nesse site, eu vou poder também observar as descrições, ou seja, o que de importante para eu analisar dentro desse fundo. Bom, ele é um fundo imobiliário do tipo papel, seus investimentos são destinados exclusivamente em títulos de valores imobiliários. Aonde que eles investem, né? Quem é a gestora? Fala para mim também as características, né? Nesse caso aqui ele é um fundo que vai investir em papéis, está aqui ó, em CRI, debêntures, LCI, LH e cotas de FIIs, e ativos imobiliários também, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Então é um fundo híbrido. Informa um pouquinho, né, como é como é que funciona a BTG Pactual, né, que é a administradora. Informa para mim também o ticker, ou seja, a sigla do fundo que representa na hora que eu vou lançar para fazer a compra lá na minha corretora, lá no meu home broker. Informa aqui como é que funciona a sua política, os regulamentos, enfim, ele dá uma detalhada bem interessante em relação aos dados deste fundo. Quantidade de cotas, CNPJ, quanto é que ele vai durar, taxa de administração, né, taxa de performance. Alguns fundos eles cobram taxa de performance, taxa de gerenciamento, mas aqui ele também está me falando que, né, o valor inicial da cota, né, quando é que ele foi negociado inicialmente, enfim, ele me dá aqui um resuminho muito interessante. Subindo mais um pouco, ou descendo mais um pouco, depende da tua perspectiva, ele fala aqui sobre os proventos. Num período de tempo, mostra o gráfico, né? É interessante também a gente analisar graficamente um fundo, né? Então, se ele está em crescimento, se não está. E aqui ele me fala também uma simulação, o quanto que eu teria em algum tempo depois de aplicado. Aqui me fala também sobre os comunicados, quando aconteceram, quando saíram os relatórios, as assembleias. Então você pode consultar aqui cada um. Vou abrir esse daqui que é o mais recente. Não, o mais recente na verdade está sendo... Sim. E aí eu vou consultar e ver o que tipo de informação ele está me dando, né? Como é os dados, a apresentação trimestral de resultados, o que aconteceu, né? Então é interessante também você dar uma olhada nesses documentos, tá? Bom, você também pode colocar o próprio nome do fundo lá no Google e aí você vai para o site do fundo imobiliário e é onde você pode realmente detalhar mais informações, né? Saber mais sobre esse fundo imobiliário, saber quais são os detalhes ainda sobre aspectos de rendimento, de vacância, de gestão, quem são os membros, né? Quem são as pessoas, e todas essas pessoas são pessoas públicas que você pode consultar a vida dela, onde que ela trabalhou, para onde que ela foi, se ela realmente ela é uma pessoa de confiança. Então, esse vídeo encerra por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Peço para que dê uma curtida, claro. A gente tem um perfil também lá no Instagram, que se chama Escola de Valor. E a gente sempre tem uns mindsets, umas dicas interessantes que você pode lá
e compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e bons investimentos. Tchau, tchau!